Você já viu um homem desaparecer na sua frente e voltar minutos depois como outra coisa? Eu vi. E desde aquela noite, eu entendi que tem criaturas que não vêm do inferno. Elas nascem aqui mesmo, na escuridão da mata. Se você continuar ouvindo isso, só não diga que ninguém te avisou. Meu nome é Irineu Pereira, e por mais que eu tente viver uma vida normal hoje, ainda tem noite em que eu acordo com o mesmo som daquela madrugada. Passos pesados na mata e uma respiração que não parecia humana. Eu era vigilante de uma fábrica têxtil escondida na subida da serra, no interior do Rio de Janeiro. O tipo de lugar que, depois das 11 da noite, parece que o mundo inteiro adormece. Só fica você, o vento gelado e a certeza de que se algo der errado, ninguém vai te ouvir gritar. A fábrica ficava perto de uma estrada antiga, desativada, que se conectava a uma obra nova sendo construída. Durante os dias, caminhões iam e vinham. Máquinas quebravam pedras, engenheiros discutiam. Mas à noite só restavam as máquinas mudas, o breu da mata fechada e 2 vigilantes tentando não enlouquecer. Meu colega era o Ari, cara calado, experiente, desses que não se assustam fácil. Mas nas últimas semanas antes do fim da obra, ele começou a comentar que tinha alguma coisa rondando o mato. Na hora eu ria, achava exagero, mas lá no fundo eu também sentia. É estranho explicar, mas algumas noites tinha um silêncio que parecia pesado, vivo, como se a mata tivesse esperando alguma coisa acontecer. E naquela penúltima madrugada, ela realmente estava. A rotina de vigilância naquela serra era sempre a mesma. Eu e o Ari nos revezávamos entre rondas, verificando a cerca da fábrica, passando pelo pátio onde ficavam os fardos de tecido e depois seguindo até o limite onde a propriedade encontrava o canteiro da obra da estrada nova. Era um caminho simples durante o dia, mas à noite a lanterna parecia iluminar menos do que escuro deixava para trás. Ari caminhava sempre alguns passos à frente, com aquele jeito desconfiado dele. Ele dizia que não era medo, era instinto de homem que cresceu no mato. Em várias madrugadas, ele parava do nada, apontava a luz para o meio da vegetação e ficava em silêncio absoluto, como se estivesse ouvindo algo que eu não conseguia. Eu tentava brincar para aliviar, mas Ari nunca ria. Ele só dizia: "O mato não tá normal esses dias." Eu achava que era coisa da cabeça dele, até que comecei a perceber pequenas coisas também. Galhos quebrados em lugares altos demais para serem pisados. Marcas fundas na terra, quase como pegadas, mas distorcidas, largas. E um cheiro estranho que às vezes aparecia, como terra molhada misturada com um fedor de animal doente. Uma noite antes da coisa toda acontecer, Ari me chamou perto da cerca dos fundos. "Olha ali", disse ele apontando com o queixo. No barranco, a terra estava revirada, como se algum bicho grande tivesse escavado com força. A marca era tão funda que parecia recente. Na hora eu pensei ser só um porco do mato ou algum cachorro bravo. Mas Ari balançou a cabeça. "Sério, isso aí não é de cachorro, não." Ele dizia que coisas assim sempre aparecem antes de tragédia. Mas eu não levei a sério, até a noite seguinte. A noite em que tudo na mata parecia segurar o fôlego. A penúltima noite de trabalho chegou com um silêncio tão pesado que parecia que até o vento tinha desistido de soprar.
Eu lembro de ter saído da guarnita perto das 11 e sentir o ar parado, úmido, como se a serra inteira estivesse observando. Ari já estava perto da cerca, quieto, com a lanterna apontada para a estrada antiga. Quando me aproximei, ele nem virou o rosto. Só murmurou: "Hoje tem alguma coisa errada." Eu tentei ignorar aquela sensação, mas estava difícil. A estrada antiga ficava logo abaixo do barranco. Ela não era mais usada, mas ainda dava para ver o asfalto rachado e algumas placas tortas tomadas pelo mato. E foi ali que eu percebi algo que me gelou por dentro. Não havia um único som. Nada de cigarra, nada de sapo, nada de galho mexendo, como se a mata tivesse sido desligada. "Tu tá ouvindo isso?" perguntei. Ari respondeu rápido, sem hesitar: "Nada." E quando o mato fica mudo assim, é porque tem coisa grande andando. Ele dizia aquilo com tanta convicção que eu senti o meu estômago virar. Fizemos a ronda até o canto onde ficavam as máquinas da obra. Escavadeiras, rolo compressor, caminhão de apoio, tudo parado. Silencioso, como se fossem cascos vazios abandonados à própria sorte. As luzes de segurança piscavam devagar, refletindo nas montanhas em volta e criando sombras que se esticavam como braços. A cada passo, eu sentia o chão mais úmido, como se tivesse chovido ali e só ali. Ari parou de repente, ergueu a lanterna e virou para mim. "Irineu, se essa noite der problema, a gente corre para a fábrica. Não olha para trás, entendeu?" Eu quis perguntar por quê, o que ele achava que ia acontecer ali. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, um som seco ecoou da estrada antiga. Um impacto, como se alguém tivesse tropeçado ou caído correndo. Eu olhei para Ari. Ele já estava com o rosto virado para lá. E foi aí que tudo começou. O barulho se repetiu. Um tropeço rápido, arrastado. E então vimos uma sombra surgir na estrada antiga, cambaleando como se tivesse acabado de fugir de alguma coisa. A luz fraca dos postes abandonados iluminou por alguns segundos um homem correndo descalço, com a roupa rasgada, o corpo sujo de terra e lama. Ele vinha tropeçando, olhando para trás como se estivesse sendo perseguido. "Ei, tá tudo bem aí?" Ari gritou, mas o homem não respondeu, nem diminuiu o passo. Ele simplesmente atravessou a pista e mergulhou na mata, sumindo no escuro como se estivesse desesperado demais para pensar. Eu não sei explicar o que senti naquele momento. Era como se meus olhos quisessem acreditar que era só um morador perdido, mas meu corpo sabia que tinha algo errado com aquele jeito, aquele desespero profundo, quase animal. Ari apertou o braço da camisa e disse baixo: "Isso não é normal. Ninguém entra nesse mato à noite, nem morador, nem caçador, nem doido." Ficamos parados por alguns segundos, tentando entender se devíamos ir atrás ou chamar a polícia. Mas antes que qualquer decisão surgisse, o silêncio da serra foi quebrado por um som que eu nunca mais consegui esquecer. Um grito. Não um grito humano. Era como se alguém tivesse sendo rasgado vivo e ao mesmo tempo tentando pedir ajuda. Alto, desesperado, ecoando pela mata toda. Ari largou a lanterna por um segundo. Eu senti minhas mãos tremerem. O som vinha exatamente de onde o homem tinha entrado. E antes que pudéssemos nos mover, o mato começou a estremecer. Primeiro foi só um tremor fraco. Depois, galhos estalando, quebrando, como se algo grande tivesse abrindo caminho à força. A mata parecia estar sendo partida no meio. "Corre não!
Olha! Ari disse sem respirar, e quando apontamos as lanternas, percebemos que o que vinha vindo não era o homem. A luz da lanterna tremulou quando o mato se abriu de vez. Primeiro vimos apenas 2 olhos brilhando, um reflexo amarelo que parecia flutuar no escuro, como se não pertencessem a nada vivo. Depois, uma respiração grossa surgiu, forte, arrastada, quase um ronco, mas profundo demais para ser de qualquer animal conhecido daquela serra. O que saiu de dentro da vegetação nos deixou paralisados. Era grande, muito maior que um homem. O corpo era coberto por uma pelagem escura e molhada, como se tivesse acabado de sair de um rio profundo. Os braços... Meu Deus, os braços eram longos demais, quase arrastando no chão, e terminavam em mãos enormes, com dedos finos e unhas que refletiam a luz como lâminas. A cabeça era larga, com mandíbulas que pareciam tortas e dentes tão expostos que mal dava para saber se aquilo conseguia fechar a boca. Mas o pior não era o corpo. O pior eram as roupas, porque aquela coisa estava vestindo a mesma camisa azul rasgada e a calça marrom do homem que tínhamos visto entrar correndo no mato. Os tecidos encharcados grudavam na pele da criatura como se fizessem parte dela. Ari apertou o braço da camisa e disse baixo: "Isso não é normal." Ninguém entra nesse mato à noite, nem morador, nem caçador, nem doido. Ficamos parados por alguns segundos, tentando entender se devíamos ir atrás ou chamar a polícia. Mas antes que qualquer decisão surgisse, o silêncio da serra foi quebrado por um som que eu nunca mais consegui esquecer. Um grito. Não um grito humano. Era como se alguém tivesse sendo rasgado vivo e, ao mesmo tempo, tentando pedir ajuda. Alto, desesperado, ecoando pela mata toda. Ari largou a lanterna por um segundo. Eu senti minhas mãos tremerem. O som vinha exatamente de onde o homem tinha entrado. E antes que pudéssemos nos mover, o mato começou a estremecer. Primeiro foi só um tremor fraco. Depois, galhos estalando, quebrando, como se algo grande tivesse abrindo caminho à força. A mata parecia estar sendo partida no meio. "Corre não, olha!" Ari disse sem respirar. E quando apontamos as lanternas, percebemos que o que vinha vindo não era o homem. A luz da lanterna tremulou quando o mato se abriu de vez. Primeiro vimos apenas 2 olhos brilhando, um reflexo amarelo que parecia flutuar no escuro, como se não pertencessem a nada vivo. Depois uma respiração grossa surgiu, forte, arrastada, quase um ronco, mas profundo demais para ser de qualquer animal conhecido daquela serra. O que saiu de dentro da vegetação nos deixou paralisados. Era grande, muito maior que um homem. O corpo era coberto por uma pelagem escura e molhada, como se tivesse acabado de sair de um rio profundo. Os braços... Meu Deus, os braços eram longos demais, quase arrastando no chão, e terminavam em mãos enormes, com dedos finos e unhas que refletiam a luz como lâminas. A cabeça era larga, com mandíbulas que pareciam tortas e dentes tão expostos que mal dava para saber se aquilo conseguia fechar a boca. Mas o pior não era o corpo. O pior eram as roupas, porque aquela coisa estava vestindo a mesma camisa azul rasgada e a calça marrom do homem que tínhamos visto entrar correndo no mato.
Os tecidos encharcados grudavam na pele da criatura como se fizessem parte dela. Ari apertou o braço da camisa e disse baixo: "Isso não é normal. Ninguém entra nesse mato à noite, nem morador, nem caçador, nem doido." Ficamos parados por alguns segundos, tentando entender se devíamos ir atrás ou chamar a polícia. Mas antes que qualquer decisão surgisse, o silêncio da serra foi quebrado por um som que eu nunca mais consegui esquecer. Um grito. Não um grito humano. Era como se alguém tivesse sendo rasgado vivo e, ao mesmo tempo, tentando pedir ajuda. Alto, desesperado, ecoando pela mata toda. Ari largou a lanterna por um segundo. Eu senti minhas mãos tremerem. O som vinha exatamente de onde o homem tinha entrado. E antes que pudéssemos nos mover, o mato começou a estremecer. Primeiro foi só um tremor fraco. Depois, galhos estalando, quebrando, como se algo grande tivesse abrindo caminho à força. A mata parecia estar sendo partida no meio. "Corre não, olha", Ari disse sem respirar, e quando apontamos as lanternas, percebemos que o que vinha vindo não era o homem. A luz da lanterna tremulou quando o mato se abriu de vez. Primeiro vimos apenas 2 olhos brilhando, um reflexo amarelo que parecia flutuar no escuro, como se não pertencessem a nada vivo. Depois uma respiração grossa surgiu, forte, arrastada, quase um ronco, mas profundo demais para ser de qualquer animal conhecido daquela serra. O que saiu de dentro da vegetação nos deixou paralisados. Era grande, muito maior que um homem. O corpo era coberto por uma pelagem escura e molhada, como se tivesse acabado de sair de um rio profundo. Os braços, meu Deus, os braços eram longos demais, quase arrastando no chão, e terminavam em mãos enormes, com dedos finos e unhas que refletiam a luz como lâminas. A cabeça era larga, com mandíbulas que pareciam tortas e dentes tão expostos que mal dava para saber se aquilo conseguia fechar a boca. Mas o pior não era o corpo, mas as roupas, porque a criatura estava vestindo a mesma camisa azul rasgada e a calça marrom do homem que tínhamos visto correndo no mato. Os tecidos encharcados grudavam na pele da criatura como se fizessem parte dela. Ari deu um passo para trás, sem fazer barulho. Eu nem consegui respirar. A criatura ergueu o rosto, farejou o ar e emitiu um rosnado que fez o chão vibrar de leve, como se tivesse ecoado por dentro da terra. Eu virei devagar, com o coração batendo no pescoço, mas atrás de mim não havia ninguém. Só o mato parado, pesado demais para aquela hora da noite. Ainda assim, eu sabia que não estava enganado. A sensação era real, como se alguma coisa tivesse chegado perto o suficiente para sentir meu cheiro. A polícia chegou poucos minutos depois, subindo a serra com sirene baixa e faróis varrendo a estrada antiga. 2 policiais desceram da viatura e começaram a examinar o local junto com o fiscal. Um deles tentou manter o tom profissional, mas até ele não conseguiu disfarçar a expressão ao ver as marcas de garras nas máquinas. O outro se aproximou das pegadas no chão e se abaixou, medindo com a mão. "Isso aqui é muito maior que pegada humana", ele disse, franzindo o rosto. Ari, ainda pálido, respondeu. Eu falei, "Aquilo ali não é gente." O policial perguntou se vimos algum invasor, algum suspeito, qualquer coisa com forma definida. Eu e o Ari trocamos um olhar. Como explicar? Como colocar em palavras algo que nem o cérebro queria aceitar? Mesmo assim, tentei. A gente viu um homem entrar no mato, mas o que saiu não era mais ele. O policial ergueu a sobrancelha, mas não zombou.
Talvez porque soubesse que ninguém inventa uma história dessas tremendo daquele jeito. Ele pediu que fôssemos até a estrada antiga. Quando chegamos perto do barranco, o feixe da lanterna dele iluminou um pedaço de tecido preso num galho. Era a mesma cor da camisa que a criatura estava usando. O fiscal começou a olhar para os lados, inquieto. Será que esse cara está machucado por aqui? Precisamos achar ele. Ari negou com a cabeça. Machucado? Ele não tá não. A mata, então, balançou de leve. Um movimento lento, profundo, como se algo muito grande estivesse apenas mudando de posição ali dentro. Foi nesse momento que o policial disse a frase que eu nunca esqueci. Seja o que for isso, ainda está perto. Depois daquela frase, o silêncio tomou conta da serra, de um jeito tão denso que eu senti como se estivesse respirando água. O fiscal pediu que ficássemos próximos da viatura, enquanto os policiais avançavam alguns metros na beira do mato. Ari puxou meu braço e sussurrou. Irineu, olha ali. Segui o dedo dele e vi algo que me gelou até o osso. Galhos altos quebrados a quase 2,5 metros do chão. Era como se algo enorme tivesse passado direto, abrindo caminho. E quanto mais eu olhava, mais percebia detalhes que antes tinham escapado. Arranhões recentes nos troncos, marcas de terra escorrendo, como se algo tivesse se esfregado ali, e aquele mesmo cheiro forte, um misto de ferro, animal molhado e coisa podre. Eu me afastei instintivamente, sentindo o estômago virar. E foi nesse momento que meu raciocínio, mesmo tomado pelo medo, formou o quadro completo. O homem correndo desesperado. Os gritos rasgando o mato. As roupas na criatura. O tamanho da coisa. As pegadas impossíveis. Era a mesma lógica que meu corpo já sabia, mas minha mente insistia em negar. Algo transformou aquele homem dentro da mata. E não foi devagar. Foi rápido, brutal, como se aquilo estivesse esperando por ele. Ari se apoiou no capô da viatura, respirando fundo. Eu tentei manter a calma, mas as mãos tremiam. O fiscal falava algo no rádio, mas eu já não escutava mais. A única coisa que eu conseguia notar era o peso da mata em volta, como se ela fosse viva, como se ela observasse. E por um instante, só um instante, tive a certeza absoluta de que havia 2 olhos fixos em nós lá dentro. 2 olhos que eu já tinha visto antes. A neblina baixou, o vento finalmente soprou, mas trouxe de volta o cheiro. Aquele cheiro que eu nunca mais esqueci. E antes que a polícia encerrasse a busca, eu senti a mesma coisa que senti tantos anos depois, ao contar essa história. O pressentimento de que aquilo não teve fim. A última noite chegou sem aviso. Ari não apareceu para trabalhar. Ligou dizendo que não estava se sentindo bem e que não pisaria naquela serra tão cedo. Fiquei sozinho na guarita, só eu, o rádio da fábrica e o som distante da mata respirando pesado. Engraçado. Mesmo sem ver nada, eu sabia que não estava sozinho. O turno mal tinha começado quando senti o ar mudar. Não foi vento. Foi como se a escuridão tivesse ficado mais densa, mais pesada. Caminhei até a cerca lentamente, com a lanterna baixa, tentando convencer minha própria cabeça de que nada ia acontecer. Mas a serra parecia diferente. Quieto demais. Vivo demais. Quando cheguei perto das máquinas, ouvi um som que não deveria estar ali. Passos. Passos lentos, arrastados, como se algo grande estivesse caminhando sem pressa. O barulho vinha da estrada antiga lá embaixo e subia a serra como se aquilo estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar no peito. Apontei a lanterna para o barranco.
Nada. Apontei para o pátio. Só sombras. E então, do canto do meu olho, vi um vulto enorme passando devagar entre os troncos. Não era corrida, não era fuga. Era como se estivesse circulando, rondando, observando cada detalhe. A luz da lanterna falhou bem na hora que o vulto parou atrás de uma árvore grossa. A coisa respirou, pude ouvir claramente, como um bufar grave, úmido, quase doente. Um cheiro veio junto, aquele mesmo cheiro da noite anterior. Animal molhado, ferro, carne quente. De repente, a criatura deu um único passo para o lado e metade do corpo saiu de trás da árvore. Eu vi o braço comprido demais. Vi o peito subir e descer forte e vi os olhos. Os mesmos olhos que olharam para mim na primeira noite. Ela não avançou, não correu. Simplesmente me observou. E eu entendi. Aquilo não tinha acabado naquela noite. A criatura só estava esperando algo. Esperando eu passar pela última madrugada. A criatura ficou ali, parada, como se quisesse ter certeza de que eu estava vendo. E eu estava. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu não me mexia, não respirava direito, não tinha sequer coragem de piscar. E então, ela simplesmente virou o corpo e retornou para a mata, desaparecendo entre as árvores com o mesmo silêncio pesado que carregava quando apareceu. Eu não sei por quanto tempo fiquei imóvel. Só lembro que minhas pernas finalmente cederam e eu me sentei no chão tentando entender por que aquilo não me atacou, por que só me observou. No fundo, eu sabia. Não era fome. Não era caça. Era reconhecimento. Como se eu tivesse presenciado algo que deveria ter ficado escondido na escuridão. Como se de alguma forma eu tivesse sido marcado. Quando amanheceu, o fiscal da empresa chegou cedo para fazer a entrega das chaves. A obra ia encerrar de vez naquela manhã, e eu nunca senti tanto alívio por deixar um lugar. Pedi transferência no mesmo dia. Ari, pelo que sei, nunca mais passou perto daquela estrada. Meses depois, eu descobri a tal solução, mesmo que ninguém quisesse ouvir. O homem que correu naquela noite não foi atacado. Ele se tornou aquilo. A transformação não foi lenta, nem gradual. Foi instantânea, brutal, como se a mata tivesse engolido o corpo dele e devolvido algo novo, deformado e faminto. E o mais assustador, os moradores da região começaram a comentar que, nas madrugadas frias, motoristas que sobem a serra veem um bicho correndo no acostamento, acompanhando os caminhões por alguns segundos antes de sumir na mata. Outros dizem que encontram pegadas enormes perto da estrada antiga, sempre frescas, sempre fundas. Alguns animais apareciam mutilados. Ninguém tinha explicação. Eu tentei esquecer, mas tem noites em que acordo com a sensação de que algo está perto da minha janela, perto demais. E às vezes, sinto aquele mesmo cheiro. O cheiro dele. Se você chegou até aqui, é porque ouviu essa história inteira. E histórias assim gostam de quem presta atenção nelas. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que teria coragem de caminhar sozinho naquela serra depois da meia-noite. Só não diga que eu não avisei. Algumas criaturas não somem. Elas esperam. E aquela ainda está lá.